Oi, grupinho! Sejam super bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje tem um gostinho especial. Por quê? Porque ele tem a participação de vocês aí do outro lado que me enviaram suas redações para que fossem corrigidas aqui no canal. Então, muito obrigada a todos, né? Eu recebi redações de vários lugares do Brasil, então muito obrigada pela confiança, de verdade. Eu nem consegui escolher uma redação, então eu achei justo sortear uma para que fosse corrigida hoje. A maioria dos alunos me pediu para que não divulgasse o nome deles. Então, se o aluno de hoje especificamente quiser ter o crédito pela redação, pode me mandar uma mensagem que eu deixo aqui na descrição. Mas como a maioria pediu para não falar o nome, eu não falarei, ok? Então tá bom. Se você chegou agora por aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Se você quiser ter a sua redação corrigida aqui no canal, deixa um comentário aqui também falando que a gente vai dar um jeitinho de entrar em contato com você, para você enviar a sua redação, né? E quem sabe ter ela corrigida aqui, né, no canal. Então, vamos à prática, né? Vamos ver a redação. Temos aqui, então, o texto completo do aluno e eu vou ir discutindo com vocês cada uma das partes. Mas antes, vamos analisar esse todo aqui. O tema que ele escolheu é bullying como degradação ao ser humano, tá? Então, nós temos aqui uma estrutura de 4 parágrafos, que é uma estrutura recorrente nos textos dissertativos argumentativos. Então, em termos de estrutura, tá tudo certinho, né? Um parágrafo de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Até aí, tudo certinho. Então, agora vamos começar a destrinchar esse texto e analisar cada uma das partes. Agora, vamos começar, então, com a introdução, né? Vou ler aqui rapidinho o que ele escreveu. Segundo o jornalista Gilberto de Menstein, ao produzir a obra Cidadão de Papel, afirmou que a consolidação de uma sociedade democrática exige a garantia dos direitos fundamentais de um povo. No entanto, ao observar a degradação do bullying na sociedade, constata-se que esse direito não tem sido pragmaticamente assegurado na prática. É imprescindível enunciar o aspecto sociocultural e a insuficiência legislativa como pilares fundamentais da chaga. Ok, então vamos às partes. Você já percebeu alguma coisinha que precisa ser alterada nessa introdução? Se sim, pausa o vídeo e já deixa aqui nos comentários pra gente ver se você vai acertar depois, tá? Então vamos lá. Segundo o jornalista Gilberto de Menstein, ao produzir a obra, quando a gente diz ao, a gente tem aí uma preposição a mais o artigo o, né? Então a gente está falando do produzir, o produzir. Dá a ideia de que a gente vai falar algo sobre a produção em si, e não, a gente só está fazendo uma alusão à obra, não à produção, percebe? Então tomem cuidado com isso. Aqui a gente vai tirar esse ao produzir e em vez disso a gente vai colocar em sua obra, tá? Então, segundo o jornalista Gilberto de Menstein, em sua obra Cidadão de Papel, aí aqui tem afirmou que, não precisa disso, a gente já falou que é segundo ele. Então, a gente não precisa desse afirmou que, a gente pode tirar isso e ir direto ao ponto. A consolidação de uma sociedade democrática exige a garantia dos direitos fundamentais de um povo. Ótimo, maravilhoso. Começou com uma alusão, o que é excelente, inclusive é o que eu recomendo que vocês façam. Comecem com uma alusão, porque isso dá uma ideia de que vocês têm repertório, já dá aquele impacto, né, no corretor que está lendo seu texto. Então, até aí, ótimo. Daí, continuando, ele diz: no entanto, o que também é ótimo, porque a gente tem aqui o que? Um conectivo, mostra que essa parte está conectada com a parte anterior, que também é uma coisa muito importante, inclusive o que vai ser avaliado na competência 4. Então, até aqui certinho. Aí, continuando, ao observar a degradação do bullying na sociedade, aí a gente tem um problema. Porque o tema que ele colocou aqui é bullying como degradação ao ser humano. A gente está falando como bullying destrói o ser humano. E aqui ele diz a degradação do bullying, ou seja, o bullying está sendo destruído. Não é esse o foco, não é esse o ponto, né? Pelo contrário, eu imagino que ele quis dizer que o bullying está sendo disseminado. E é justamente o que eu colocaria aqui no lugar de degradação. Porque degradação é destruição e o bullying não está sendo destruído. Ele está sendo disseminado, tá? Então é o oposto disso.
Então, tomem cuidado com as palavras. Então, no entanto, ao observar a disseminação do bullying na sociedade, constata-se que esse direito não tem sido pragmaticamente assegurado na prática. Esse direito, que direito? Que direito? Eu não ouvi nada aqui que falasse sobre um direito específico. Eu ouvi sobre direitos fundamentais, mas quando ele diz esse direito, fica a questão, que direito? Então, aqui eu recomendo que ele seja bem específico. Que direito? Direito à proteção integral, direito à educação, direito à convivência escolar, direito à dignidade da pessoa humana, direito à liberdade, respeito. Que direito? Seja específico, tá? Continuando, é imprescindível anunciar cuidado. Aqui faltou o quê? Um conectivo. Importante que todo texto seja uma unidade, que seja tudo conectado. Então, ó, assegurado na prática, ponto final, né? Eu colocaria, sob essa ótica, por exemplo, sob essa ótica, vírgula, é imprescindível anunciar o aspecto sociocultural e a insuficiência legislativa como pilares fundamentais da chaga. Ótimo, porque aqui ele já coloca duas teses, mostra que o texto está organizado, muito bom. Então, a primeira tese é o aspecto sociocultural, que vai ser desenvolvido no desenvolvimento 1, e o segundo é insuficiência legislativa, que provavelmente vai ser discutido no desenvolvimento 2. Então, a parte da tese tá ótimo quando ele fala fundamentais da chaga, viu, gente? Chaga significa dano, mal, tá? Então, as teses estão ótimas, mostram que o texto está organizado. E aí eu vou colocar aqui como eu reescreveria, só um exemplo, esse primeiro parágrafo, para vocês terem uma noção. Na introdução já ficou claro pra gente quais seriam os argumentos que ele iria defender, né? E isso é muito bom porque deixa o texto organizado, como eu já falei. E agora a gente vai ver na prática como é que ele desenvolveu isso. Desenvolvimento 1, eu vou ler bem rapidinho, gente, porque esse vídeo vai ficar enorme. Em primeira análise, torna-se evidente a influência do fator sociocultural. Em que? O fator sociocultural vai influenciar o quê? Ou quem? Né? Eu imagino que seja o comportamento humano. Então, complete a frase para ficar claro e fazer sentido, né? Influência em quê? Assim, ficou vago. Continuando, sob tal perspectiva, ótimo, gente, sempre iniciem a frase com um conectivo, porque o texto precisa ser uma unidade. Então, até agora tá certinho nesse sentido. Sob tal perspectiva, é oportuno assinalar que conforme aqui eu colocaria afirmava o pensador Émile Durkheim, a sociedade deve ser analisada de maneira crítica e distanciada do senso comum. Ótimo. Nesse sentido, a proposta do sociólogo pode ser aplicada no espaço escolar. Muito bem, como é que a gente faz um parágrafo de desenvolvimento? A gente começa com um tópico frasal, foi justamente o que ele fez aqui, né? Ele já colocou um resumo do argumento dele, perfeito, e depois ele colocou uma alusão, que é um repertório, que é uma coisa que vai reforçar aquele argumento dele. E isso é muito importante, porque você não pode simplesmente dizer o que você pensa quando você estiver argumentando. Você tem que dar uma base para o seu argumento. E aqui ele deu uma base forte para o argumento dele, que é uma base de um sociólogo, né? Então isso dá autoridade para o argumento dele, para o que ele está dizendo. Muito bom. Só que não é só isso. Ele tem o tópico frasal, daí ele traz o repertório, depois o que ele precisa fazer? Ele precisa conectar o repertório com o tema e o argumento dele. Tudo precisa, né, estar ali conectado. Então, é isso que agora ele precisa fazer. Então, ele diz: nesse sentido, a proposta do sociólogo pode ser aplicada no espaço escolar, que tem que prestigiar a convivência nas relações sociais. Primeiro, eu não colocaria que tem que. Eu acho que não fica muito bonito, né? Eu colocaria, pode ser aplicada no espaço escolar, que por sua vez deve prestigiar a convivência e as relações sociais. Porque a gente não tem que conviver só dentro das relações sociais. A gente tem que conviver e a gente precisa também ter relações sociais. Então eu acho que as fica melhor que nas, né? Porque senão a gente tem que conviver só dentro das nossas relações e em outros espaços com outras pessoas não. Acho que não faz muito sentido. Então, continuando aqui, me perdi, gente. Daí ele diz aqui:
o local que forma um sujeito ficou muito sem sentido, não ficou legal essa construção. Então aqui o que eu faria? Eu colocaria um ponto, né? Que por sua vez deve prestigiar ou favorecer a convivência e as relações sociais, uma vez que a escola é o local de formação de um sujeito social. Eu colocaria assim, que eu acho que fica melhor e mais claro, né? Aí eu continuando o que ele escreveu, né? Onde aprende-se regras, limites e conteúdos. É nesse espaço também que a criança reproduz o que vê em casa e na sociedade. Destarte, discorrer criticamente essa problemática é o primeiro passo para a consolidação de um país equânime. Então a gente tem aqui destarte, mais uma vez a gente tem um conectivo, tá? Tudo certo, parágrafo muito bom, argumentos muito bons, né? Então vamos continuar para o próximo parágrafo de argumento. Ademais, mais uma vez, conectivo, muito bom. Eu não gosto de cabível, eu colocaria vale ressaltar, mas aí é uma questão de estilo mesmo, que a ineficácia das leis corrobora com a persistência da vicissitude, de uma atitude viciosa e de mudança. A esse respeito, o filósofo grego Aristóteles afirmou que o objetivo da política é promover a vida digna dos cidadãos. Nessa lógica, mais uma vez, muito bom, começando com o conectivo, né? A conjuntura vigente contrasta o ideal aristotélico, posto que, segundo a agência Senado, em parceria com o Ministério da Educação, revelou. Não, né? Aqui, se a gente colocar segundo a agência e não sei o que lá, a gente vai direto ao assunto. Ou então você tira esse segundo, posto que a agência Senado, em parceria com o Ministério da Educação, revelou, tá? Ou revelou, ou o segundo. No caso, eu até prefiro o segundo, porque o revelou, aí a gente tem uma questão um pouquinho complexa da língua portuguesa, né? Que é a questão da concordância. Você poderia concordar o revelou com a agência Senado, ou você poderia concordar com a agência Senado em parceria com o Ministério da Educação. Então, poderia ser revelou ou revelaram. Para evitar qualquer estranhamento na hora da leitura, por causa dessa questão da concordância dupla aí, eu deixaria, segundo a agência Senado, em parceria com o Ministério da Educação, 69,7%, o quê? Porcento, né? Então tem que colocar a porcentagem aí. Dos jovens afirmam, porque 69% não é uma pessoa só, né? Então, afirmam, e jovens, no plural, afirmam ter sofrido ou visto, não gosto também, colocaria presenciado. Algum tipo de bullying. Agora aqui ficou muito confuso, porque a outra frase está completamente desconectada, está escrito: muitas pessoas passam a ter depressão e cometem até suicídio. Assim, medidas precisam ser tomadas pelas autoridades competentes a fim de atenuar o revés, não é revés, porque revés é do verbo rever, tá? Tu revés, é revés com acento no quando você está falando de infortúnio, tá? Essa parte bem importante. Daí aqui, essa parte que eu falei que ficou totalmente desconectada, a gente precisa dar um jeito de conectá-la ao texto, né? Então, eu colocaria algo assim. 69,7% dos jovens afirmam ter sofrido ou presenciado algum tipo de bullying. Tá, de novo. Enquanto nada for feito a respeito, muitas vítimas continuarão a sofrer danos irreversíveis, como depressão ou até mesmo suicídio. Assim, é fundamental, acho que é importante a gente reforçar, que medidas sejam tomadas, eu colocaria assim, né, mudando um pouquinho as palavras, medidas sejam tomadas pelas autoridades competentes a fim de atenuar o revés, lembrando que é revés com acento agudo. Eu vou colocar aqui o texto corrigido. Daí, se vocês quiserem, é só pausar o vídeo para vocês analisarem, tá? Eu não vou ficar falando, senão vai demorar demais.
Chegamos então à última parte, que é a parte da conclusão. A conclusão é o momento de fechar o seu texto, então é uma parte assim bem importante. É bom lembrar que a gente tem uma competência somente relacionada à proposta de intervenção e ela aparece na conclusão, então é um parágrafo assim bem especial, né? Você precisa caprichar. O que você precisa mostrar aí na sua conclusão, né? Você precisa fechar o texto, você precisa apresentar a proposta, nessa proposta você precisa falar o que você vai fazer, como, quem vai fazer, detalhar essa proposta e, se possível, finalizar falando como vai ficar a sociedade quando essa sua proposta for, de fato, implementada, né? Então, vamos ver se esse aluno fez exatamente isso. Ele colocou, infere-se, portanto, ou seja, conclui se ele está aí usando um conectivo muito bom, que o imbróglio abordado necessita ser solucionado. Sim, ele está falando que o problema, tudo que ele apresentou lá de argumento, precisa ser solucionado. Logo, a mídia, ou seja, ele já colocou quem, né? Por intermédio de programas televisivos, ele já colocou como, de grande audiência. Aí ele colocou irá, eu colocaria deve discutir o assunto com profissionais especialistas, eu colocaria em vez de nessa, na área, com o objetivo de mostrar as reais consequências. Aqui eu acho importante a gente colocar, em vez de problema, colocar já o bullying. Porque neste parágrafo a gente ainda não utilizou essa palavra, que é a palavra mais importante da nossa redação, e eu acho que é importante na conclusão a gente deixar bem claro, né, do que a gente está falando. Então, a mídia, por intermédio dos programas televisivos de grande audiência, deve discutir o assunto com profissionais especialistas na área com o objetivo de mostrar as reais consequências do bullying. Eu colocaria, em vez de apresentar, apresentando uma visão crítica e orientando os telespectadores a respeito do tema, porque não é exatamente um impasse, né? Porque você está apresentando uma proposta de solução, uma proposta de intervenção, então isso significa que o problema tem solução, não é exatamente um impasse. Então eu colocaria a respeito do tema. Essa medida, ótimo, conectivo, ocorrerá pela elaboração de um projeto estatal em parceria com as emissoras de televisão. Muito bom. Feito esses pontos, com a visão crítica de Durkheim e a justiça de Aristóteles, a sociedade brasileira deixará de ser uma comunidade de papel, como enfatizou Dimestein. Gente, finalizou com chave de ouro, né, mostrando como a sociedade ficaria. A sociedade deixaria de ser uma comunidade de papel. Então, muito bom o fechamento do texto. A proposta de intervenção, ela resolve só um dos parágrafos de desenvolvimento, né? Aqui a gente resolve a questão sociocultural, mas a gente não resolve a questão da falta de leis, né, relacionadas a isso, a insuficiência das leis. Isso não é resolvido aqui, mas não tem problema, porque hoje o Enem exige que seja apresentada apenas uma proposta de intervenção. Você não precisa apresentar duas, você não precisa resolver os dois problemas. Se você resolver um, já tá ok. Então, tá válida a proposta de intervenção, porque, de qualquer forma, só uma que é avaliada atualmente, né? Então, finalizamos a correção da redação. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei demais, o vídeo demorou bem mais que o esperado. Se você gostou e quer ter sua redação corrigida aqui, deixa nos comentários. E eu espero ver você, aliás, espero que você me veja no próximo vídeo e que nós continuemos juntos aqui nesse canal. Então, ó, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa as notificações e vai lá me seguir no Instagram também, que tem muito conteúdo legal por lá. Um beijo e tchau, tchau!